Santos e São Paulo se enfrentam neste domingo às 20h30 na Vila Belmiro pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um Santos que chega com 5 desfalques, entre esses desfalques, claro, com a ausência de Neymar, que é a mais comentada neste momento. Vamos falar sobre isso. E um São Paulo que está com a cabeça no confronto da volta da Libertadores, valendo uma vaga na semifinal da competição. São Paulo que na última quinta-feira foi derrotado pela LDU lá em Quito, na altitude, por 2-0, e agora tenta reverter esse placar no jogo da volta no Morumbis na próxima quinta. Então é um São Paulo que deve ir à Vila Belmiro com um time alternativo. São Paulo que, tal como o Santos, também tem alguns problemas de desfalques, mas principalmente o São Paulo, né, jogadores que de fato são importantes para o time que estão desfalcando há um bom tempo. Então vamos trazer aqui uma provável escalação do Santos e também da equipe São Paulina. Do São Paulo é até mais difícil a gente comentar, porque é um mistério o que o Crespo vai fazer em relação a esse time. Mas do Santos, a gente tem uma boa noção de como deve ser essa provável e nós vamos comentar aqui. Claro, quero a sua opinião nos comentários sobre isso também. Mas antes, vamos passar aqui pela classificação do Campeonato Brasileiro. Enquanto eu estou gravando este vídeo, ainda está rolando o jogo entre Palmeiras e Fortaleza. Nesse momento está 1-1. Tá? Então, dependendo do momento que você assista a este vídeo, alguma coisa pode ter mudado. Mas já tivemos a derrota do Vitória. O Vitória foi derrotado pelo Fluminense, resultado que foi bom para o Santos, porque o Vitória é o primeiro time dentro do Z4 do campeonato. Então, se o Santos vence a equipe do São Paulo, abre ainda mais distância do Vitória, pelo menos. Ainda temos que esperar, né, esse resultado do Fortaleza, que está empatando com o Palmeiras. O Juventude ainda joga com o Mirassol e o Sport enfrenta a equipe do Corinthians, tá certo? Mas é um Santos que tem tudo aí para, se vencer a equipe do São Paulo, ganhar aí um certo fôlego. Lembrando que o Atlético Mineiro, por exemplo, que o Santos pode ultrapassar, foi derrotado pelo Botafogo. Então o Santos pode ultrapassar o Atlético Mineiro. O Vasco vai enfrentar o Flamengo no Maracanã. Então acredito que tem uma boa chance do Flamengo vencer a equipe carioca. E o Grêmio, quem que o Grêmio pega? O Grêmio tem um clássico contra o Inter, né? O Grenal, jogo no Beira-Rio. É um jogo complicado, né? Mas se o Internacional vencer, o Santos também pode ultrapassar essas equipes. Então pode ganhar um bom salto aí na classificação, dependendo de um resultado positivo no clássico. Beleza? Bom, antes da gente partir para a escalação do time do Santos, só para a gente relembrar aqui alguns desfalques do Santos para essa partida. William Arão, Gabriel Bontempo e Neymar estão no departamento médico do Peixe. O Arão, naquela eterna transição. O Bontempo pode ser que fique à disposição para a partida contra o Bragantino no outro final de semana. O Neymar ainda é meio que um mistério quanto tempo ele vai desfalcar a equipe santista. E tem Igor Vinícius e Zé Ivaldo que cumprem suspensão por conta, né, que um foi amarelado e o outro foi expulso contra o Atlético Mineiro. Dito isso, qual o provável Santos? Então vamos colocar na tela essa escalação que deve começar contra a equipe São Paulina. Então, Gabriel Brazão, que inclusive vai pro jogo, vai com uma proteção, né, meio que um capacete, meio que um Peter Cech, o Gabriel Brazão, e então deve ser titular, treinou normalmente neste sábado, né, que já foi liberado nesse protocolo de concussão cerebral, então deve ir pro jogo. Mike, Adonis Frias deve ser titular ao lado de Luan Pérez, e Escobar fechando ali esse setor defensivo do Peixe. Mais à frente, devemos ter João Schmidt e Zé Ivaldo. Só uma informação aqui, tá? O Vojvoda adorou a partida dos dois na última rodada contra o Atlético Mineiro. Adorou. Sem Neymar, Vitor Hugo e Roleiser vão compor esse meio-campo santista. Guilherme e Lautaro Dias mais à frente. Só que eu acho que é importante a gente discutir algumas questões aqui.
tá? Até tem a possibilidade de Barreal, mas é uma possibilidade bem mínima, na minha opinião. Deve ser mesmo Roleiser e Vitor Hugo. Só que temos duas opções aqui. Ou um Santos num 4-4-2, ou um Santos num 4-3-3. Por quê? Tanto o Roleiser como o Vitor Hugo são dois jogadores que eles preferem jogar pelo lado direito do campo. Então, podemos ter um Roleiser sendo esse meia de armação, um Vitor Hugo como um ponta pela direita, o Guilherme ponta pela esquerda e o Lautaro como centroavante. Ah, Nájila, mas o Vitor Hugo é ponta? Aí vem o detalhe que a gente sempre comentou no vídeo de apresentação do Vitor Hugo aqui no Peixe. O Felipe Luiz, porque ele é jogador do Flamengo, enxergava o Vitor Hugo como ponta. O Vitor Hugo, que pode ser utilizado como camisa 8, pode jogar como um meia, né, caindo mais pelo lado direito, era visto pelo Felipe Luiz como ponta. Então pode ser. Você coloca ali o Roleiser centralizado e abre os dois pontas. Abre Guilherme e abre também o Vitor Hugo. Pode ser uma opção. Até para o Vitor Hugo também ajudar a fechar o espaço do ala do São Paulo. Né? Se o São Paulo de fato vier com 3 zagueiros, que é um esquema que o Crespo adora, independente se o São Paulo vem com titular ou vem com um time mais alternativo. Então, tenho dúvida em relação a esse posicionamento de Roleiser e também de Vitor Hugo. Acho que é um bom meio-campo, Roleiser e Vitor Hugo, 2 jogadores interessantes. O Vitor Hugo até é um cara que ajuda também a fechar espaços, então não é só um cara ofensivo, ele também ajuda defensivamente, e isso é importante, já que o Roleiser não tem tanto isso, né, no seu currículo, vamos colocar assim. Você tem um Guilherme, que é um cara tático, que acho que dificilmente o Vojvoda tiraria do time. Eu entendo as críticas ao Guilherme, tá, gente? Não tô anulando críticas ao Guilherme que vocês sempre deixam aqui nos comentários. Mas falando de forma prática, do que a gente escuta sobre o Guilherme e também sobre o Vojvoda, acho muito difícil que ele tire o Guilherme nesse momento. E o Lautaro, eu coloco uma pulguinha também de possibilidade de Tiquinho Soares. Não descartaria Tiquinho Soares, tá? Ele fez gol contra o Fluminense, bem verdade, estava impedido e tal, mas fez gol. Quase faz um gol de falta contra o Galo e faz o gol de pênalti contra o Galo. É um Santos que não finaliza, é um Santos que não tem acertado tanto assim quando tem a possibilidade de tentar fazer um gol. Então pode ser que ele acabe optando pelo Tiquinho. O Lautaro contra o Galo não foi bem em termos de finalização. Acho que a movimentação do Lautaro até que foi interessante, mas ele com a bola no pé não foi lá grande coisa. Então também não descarto uma entrada do Tiquinho Soares. Mas uma coisa que eu sempre falo aqui pra vocês, é importante você ter opções no banco de reservas. Então você vai ter um Barreal que dá para um Barreal virar um ponta ou um meia pela esquerda. Você tem jogadores também de velocidade, como um Cabadeiro, como um Robinho Júnior. Então tem algumas um Souza também. Você pode começar com o Escobar, mas no segundo tempo, aproveitando também essa falta de entrosamento de time titular do São Paulo, dá para você colocar um Souza nas costas do São Paulo, né? Tem opções para você mudar o time no segundo tempo também. Então isso eu acho bacana. A princípio temos isso para falar sobre o Santos e só a cunho de curiosidade, esse foi o São Paulo que enfrentou a equipe da LDU. E por que eu quero trazer essa escalação? Para vocês perceberem como é um São Paulo que vem bem mudado para esse jogo contra o Santos, tá? Então, o São Paulo que foi derrotado lá na altitude, Rafael, Arboleda, Cédric, Luciano, Enzo, Marcos Antônio, né? Acho que é Marcos Antônio. Bobadilha, Alan Franco, Pablo Maia, Ferrarese e Rigoni. Esse foi o São Paulo que jogou lá na altitude. E aí, vamos aqui à matéria do GE, que fala sobre a provável escalação do São Paulo para enfrentar o Santos. São Paulo perde Cédric para clássico contra o Santos. Dupla continua fora. Quem que é a dupla? Oscar e Lucas Moura, que já estão há um bom tempo fora do time do São Paulo. E aí o provável São Paulo. Rafael Tolói, Arboleda e Sabino. Então podemos ter 3 zagueiros. Mailton, Pablo Maia, Alisson, Rodriguinho e Wendel, Ferreira e
Dineno. Esse é um provável São Paulo para enfrentar o Santos. Alguns reservas, alguns titulares, um São Paulo meio alternativo para enfrentar esse time do Santos, né? Porque o São Paulo basicamente não teve tempo para treinar, teve só um regenerativo, vamos colocar assim, no último sábado. Na sexta-feira não treinaram, terminou o jogo lá na altitude, já pegaram um avião para chegar para São Paulo. Então assim, correria. Espero que o Santos tenha aproveitado esse tempo aí sem jogos, né, durante essa semana, para ter uma estratégia bem definida para enfrentar a equipe são paulina e vencer. Eu venho falando que eu gosto da forma que o Santos se apresentou contra o Fluminense e também contra o Atlético Mineiro. Só que, de novo, a gente cai numa rodada que pode ser chave pra gente dar aquela respirada fundo dentro da competição e se distanciar da galera de baixo. Porque é uma rodada que a tendência é que os times que estão embaixo continuem embaixo. E o São Paulo vai enfrentar um São Paulo que está enfraquecido no sentido de titulares. O Crespo vem montando equipes do São Paulo competitivas? É bem verdade. Mas dá pra vencer. Dá pra vencer. Tá bom? Então, me contem aí nos comentários o que você espera desse Santos para a partida contra o São Paulo. E relembrando, lá no meu outro canal, o canal de lives, a gente começa o nosso pré-jogo a partir das 7h30, 19h30, para Santos e São Paulo, diretamente da Vila Belmiro. Então você é o meu convidado, você é minha convidada pra gente torcer junto pro Peixe, tá bom? Grande abraço para vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!